Oi, gente, bom dia. Mais um sábado aí do Papo do Bem. E se você não assistiu o Papo do Bem de sábado passado, eu falei sobre como desenvolver a energia feminina, o poder da energia feminina. Daí passei a semana pensando, e os homens? Então vamos falar da energia masculina hoje um pouquinho, né? Só que eu vou falar do meu ponto de vista. Eu não estou agora num corpo masculino, mas vamos falar como desenvolver energia masculina do ponto de vista de uma mulher. Oi, gente, antes de mais nada, recadinho importante, se você ainda não é inscrito lá no meu site, eu sugiro que você se inscreva através desse link aqui, porque aí eu vou te dar todas as informações sobre os meus eventos, palestra, reunião que eu faço na minha casa e mesmo estes vídeos aqui do YouTube. Então, para você ficar bem por dentro e de repente participar de alguma atividade comigo, me dá aquele abraço, se inscreve lá para você poder ir em algum desses eventos, tá bom? Então, o vídeo de hoje é um pouquinho continuação do Papo do Bem da semana passada. Então, se você não assistiu, assiste lá, ou agora ou depois. E hoje eu quero falar sobre como desenvolver a energia masculina, esse poder que é a energia masculina. No entanto, eu nesta existência não estou num corpo masculino e eu não tenho propriedade assim para falar disso. Mas eu posso falar do ponto de vista da força feminina. E antes de entrar nesse mérito masculino, feminino, eu expliquei um pouco mais no vídeo da semana passada que aqui a gente não está falando assim de homem e de mulher, né? Estamos falando de forças. E hoje em dia o ser humano entrou num nível de liberdade que essa liberdade se estende à liberdade de gênero. E você hoje escolhe qual dessas forças você quer desenvolver mais em você. E eu acho que isso é importante. E eu não estou aqui para levantar a bandeira das mulheres, ou dos homens, ou de quem quer que seja, mas compartilhando com você um pouquinho da minha experiência. E eu falei no vídeo passado que, para mim, a maior parte da minha vida, a grande questão que foram as minhas experiências mais profundas de desenvolvimento da consciência, de mim mesma, da espiritualidade, foram os meus desafios na vida sentimental. E daí eu fui procurar estudar sobre isso e saber como que a gente faz para ter uma parceria, né, de casal bacana. Como que faz? Para eu estar no meu poder e o outro estar no poder dele e ninguém tomar o espaço de ninguém. E eu falei um pouquinho na semana passada, né, sobre como estamos hoje. E hoje a gente está assim, né? Se a gente for analisar no reino animal, né, o que é a energia masculina e feminina, no reino animal, os machos, eles delimitam território, né? Se tem um cachorro em casa, ele delimita o território. E ali naquele território, ele é rei. E ele não permite que o outro entre, a não ser que o outro se submeta a ele. Ali ele é rei. E como é a feminino, né? Como que é a fêmea? A fêmea tem os seus bebês, a fêmea cuida, alimenta e deixa tudo de uma maneira que a família fique bem, né? A família dela. Quando a gente chega no reino humano,
lá no fundo, não é muito diferente disso. Sabe por quê? Para nós mulheres, né, para mim e para muitas mulheres que eu conheço, é muito importante essa coisa da relação. Tá num relacionamento comprometido, bacana, que você pode se expressar, que você tem essa parceria, que você se sente amada e que você é capaz de expressar o amor, gente, é uma das coisas mais importantes da vida para muitas mulheres que eu conheço. Mas não é assim necessariamente para os homens, porque a força masculina é essa força que quer um território e naquele território ele é rei. Naquele território ele é o provedor, ele venceu, ele conquistou. Tem isso da conquista, da luta, de ser o herói, de ser aquele que conseguiu e que provém. E isso é tão interessante, porque quando nós mulheres fomos para a vida, para o mercado de trabalho, conquistamos o mundo, a gente desenvolveu na gente esse poder também. Então, a gente vai hoje para a vida, para a carreira, e nós delimitamos o nosso território. E a gente vence. E ali a gente provém também. E a gente ganha o nosso dinheiro. E nós também somos as rainhas. A grande questão é que essa é uma força masculina, que a gente acaba levando para dentro de casa, levando para os relacionamentos. E daí a gente tira o espaço do parceiro, a gente tira o espaço do homem, a gente tira o espaço do filho, tira o espaço do pai. E esses homens na nossa vida ficam sem lugar, né? Eu tive uma coach de relacionamento que me ensinou um monte de coisa. E uma das primeiras sessões que eu tive com ela perguntou como é que eu me comportava e tal, isso já tem anos. E eu contei, ela me disse uma coisa que é um pouco chocante, mas eu vou compartilhar com você. Ela disse assim: Kátia, homem que é homem gosta de mulher. Se você se comportar como homem, ele vai procurar vai procurar uma mulher. E eu falei, nossa, chocante, né? Mas é a realidade. Então, o que é se comportar como homem? É querer prover, é querer resolver problema. Porque a energia masculina, ela vive um pouco mais, né? Aqui nesse reino do pensar e da razão. Então, a energia masculina gosta de resolver problema. Quer deixar um homem feliz, é dar um desafio para ele resolver. E quando ele vence aquele desafio e resolve, ele se sente esse herói. Isso é da energia masculina. E veja bem, eu não estou dizendo que mulher não pode fazer isso. Estou dizendo o que é a energia masculina e a feminina e como elas se comportam. Pela minha experiência e pelo trabalho que eu fiz com essa coach. Então, quando a gente vai para casa e vai para o relacionamento e se comporta como aquele que conquista, que entrega, que abastece, aquele que paga conta, aquele que resolve. Quando a gente vai para casa e para o relacionamento com essa força, a gente está colocando ali na mesa do jantar a energia masculina. E o parceiro, ou o filho, ou o pai, ou o amigo, que deveria desenvolver isso nele, fica sem espaço. E lá na frente, depois de um tempo juntos, a gente acaba dizendo: ah, meu companheiro é um banana, é um mole. Por quê? Porque a gente tomou o espaço. Então, como desenvolver o poder da força masculina? Eu não sei, porque eu não estou nesse corpo de homem, mas eu sei como mulher que a gente pode ajudar o filho, o pai, o companheiro, o amigo, a ele desenvolver, permitindo que ele seja, dando esse espaço, né? Então, permitindo. Então, a primeira coisa eu acho que é isso. A energia masculina, como eu disse, ela vive mais na razão do que no sentir. A energia feminina vive mais no sentir. Então, a energia masculina gosta de resolver problemas.
Então, minha amiga, deixa ele resolver o problema. Os problemas em geral e principalmente os problemas dele. Porque eu sei como nós somos. A gente adora cuidar da vida de todo mundo. No bom sentido. A gente quer que o nosso parceiro, que o nosso filho, que os nossos amigos sejam felizes. Então eles vêm para a gente com uma questão qualquer, a gente quer resolver. E a gente começa a dar conselho. E a gente diz o que ele deve fazer, o que ele não deve, sugestões. Então, essa coach que eu tive lá no passado me deu como número 1, disse assim: não dê conselhos, não dê sugestões, não cuide da vida de um homem perto de você. Porque assim você dá a oportunidade da energia masculina dele se desenvolver e se resolver. E tem uma frase que é mágica, mágica. A frase é assim: meu querido, filho, companheiro, marido, namorado, pai, meu querido, eu tenho certeza absoluta que você vai ser capaz de resolver essa questão, porque você sabe o que é bom para você e o que é bom para as pessoas à sua volta. Sério, eu já usei essa frase algumas vezes na vida e é uma frase mágica, porque empodera o outro. E é fantástico. E veja bem, uma coisa que é importante eu falar aqui. A gente não está fazendo isso com nenhuma intenção de manipulação. Mas a gente está fazendo isso com uma genuína intenção de fortalecer a nossa energia feminina e permitir que o outro fortaleça a energia masculina. E quando a gente está nessa polaridade, na relação masculino-feminino, a relação fica harmoniosa e complementar. E isso é muito bom para os dois. Mas eu quero dar mais uma dica hoje. No vídeo passado, Papo do Bem da semana passada, eu disse que a energia feminina é como um óvulo. E a masculina? A masculina é como um espermatozoide. O espermatozoide vai, né? Vai com o objetivo e alcança o objetivo dele. Assim é a energia masculina. Então, enquanto a feminina ela é parada, bela e plena em si, não precisa fazer muita coisa, ela só é. A masculina é a que vai, que conquista, que atinge o objetivo. Portanto, permita que o seu companheiro, seu filho, seu amigo faça isso. Permita que ele vá, permita que ele decida, permita que ele escolha o caminho. Exemplo clássico, né? O homem dirigindo e a gente do lado. Ô meu bem, é ali, ó, não esquece, ó o farol ali. Olha, ó, tem uma pessoa ali, ah, é aqui à direita, esse caminho aqui é melhor, né? Quando a gente faz isso, a gente está tirando a oportunidade do homem ir, da energia masculina ir, como os espermatozoides vão. Então, só permita, dê o espaço. Ele está dirigindo? Deixa dirigir. Deixa errar o caminho. O nosso papel, como energia feminina, é deixar o ambiente agradável. Bota uma música. Tem um papo agradável. Observa a paisagem. E deixa o espermatozoide ir. E por último, no vídeo passado eu falei de apropriação do personagem. Então, de novo, deixa o homem ser homem. Deixa o seu filho entrar nesse papel. Deixa o seu parceiro entrar nesse papel e ser homem e fazer coisas que os homens fazem. Homens, não sei, gostam de assistir jogo de futebol. Deixa. E se ele for assistir jogo de futebol, simplesmente liga para sua amiga e vai passear, vai tomar um sorvete, vai fazer alguma coisa bacana com suas amigas. Deixe que o homem tenha total apropriação do poder masculino dele. E como eu falei no vídeo passado, eu passei uns 2 anos com essa coach. E esse assunto é enorme. E hoje
Eu queria assim só trazer umas pinceladas, umas dicas, um ponto de vista para a gente poder viver melhor e ser mais consciente até nisso, nos relacionamentos, e a gente se apropriar do personagem que a gente ganhou nessa vida e deixar que os outros também se apropriem, né? Sem pegar o espaço de ninguém. E por hoje é isso. Vocês viram minha caneca nova do Papo do Bem? Em breve vai estar lá no meu site também, se você quiser ter uma. E se você gostou do vídeo, deixa um gostei para mim. Não esquece de assinar o canal Ser Felicidade, acione o sininho de notificação e não deixe de me seguir também nas redes sociais. Um beijo e excelente fim de semana.